Olá, meninas! Bem-vindas ao Menina Me Conta! Eu sou Camila Almeida e a história de hoje vai te fazer lembrar daquela fase dos 20 e poucos, quando a gente vive intensamente com toda a ousadia e o poder que a cidade permite. Lá estava eu, Carolina, no auge dos meus 20 anos, vivendo a vida sem freio e amando cada segundo. Não perdia uma balada, sempre rodeada de amigos, e confesso que a atenção dos caras era um bônus que eu adorava. E uma dessas noites, no meio do barulho e das luzes, os meus olhos caíram sobre ele. Não tinha como não ver. Um cara alto, 1,93 m, tatuado, cabelo jogado de lado, estilo rockstar. Cássio, aquele tipo de cara que já chega preenchendo o lugar. Ele era um pouco mais velho e tinha aquele ar de quem já viu de tudo. Mas eu sabia que ele estava ali para se divertir também. Só que, por mais que eu tentasse chamar a atenção, dançando, dando umas olhadas, parecia que ele nem tinha me notado. Foi aí que, depois de algumas tequilas, eu criei a coragem que faltava e fui até ele, na lata. Eu perguntei o que tinha de errado comigo, para ele não me notar de jeito nenhum. Ele riu e explicou que ele era míope. Então nem tinha percebido, mas que eu era bem difícil de ignorar. O primeiro beijo aconteceu assim, de cara, e foi aqueles que parece até que o chão some. A noite inteira foi perfeita. A gente riu, dançou e não parecia que a gente tinha acabado de se conhecer. No dia seguinte, a gente começou a trocar mensagens e em pouco tempo já tinha marcado um encontro. Fomos numa cervejaria muito bacana e ele me apresentou algumas cervejas incríveis, me explicando tudo, dando aquela aula. Era tipo um romance de filme. Ele abria a porta para mim, segurava minha mão, andávamos lado a lado. Cássio era realmente um cara diferente, experiente, e eu assim, achava aquela diferença de idade super empolgante, para falar a verdade. Ele tinha 30, mas nunca fazia com que eu me sentisse uma menininha. Para mim, eu estava com um homem de verdade, e isso era tudo que eu queria. Tudo foi indo perfeitamente até que num outro encontro, ele largou uma bomba. Era casado. Eu quase ri na hora, achando que ele estava jogando um papo para eu não me apegar, e eu, sem perder a pose, eu falei para ele não se preocupar, que eu não era nenhuma garota grudenta em busca de um príncipe encantado. Tudo que eu queria mesmo era que ele me levasse para algum lugar onde a gente pudesse se divertir ainda mais. Ele adorou e já foi chamando o garçom para fechar a conta. Daí em diante, a gente mantinha esse romance secreto, mas sem dramas. Cada encontro era uma explosão de química e eu amava, que era tudo no meu ritmo. Quando queria ver ele, eu mandava uma mensagem, sempre direta ao ponto. Tô louca pra te ver amanhã. E ele sempre topava. Era uma fase em que eu estava super ocupada também com os meus amigos da faculdade, outras paqueras, então nada de cobrança, sabe? Foram meses assim, com muita risada, cerveja e ele me ensinando sobre música, viagens, falando sobre a banda que ele tinha
Era uma mistura perfeita de liberdade com aquele toque de aventura. Só que uma noite, quando estávamos entrando no motel, o celular dele tocou. E para minha surpresa, apareceu o nome Patroa. Ele pediu silêncio, saiu do carro e atendeu a ligação a uns passos de distância. E foi a primeira vez que eu me toquei de fato que ele era realmente casado. Quando ele voltou para o quarto, eu encarei ele e perguntei de novo sobre aquilo. Ele riu e falou que já tinha me contado lá no começo, que nunca me escondeu. E eu fiquei ali meio sem reação, porque eu nunca achei que ele estivesse falando sério antes. E nessa conversa, nesse bate-papo, ele foi super sincero comigo. Ele disse que vivia já um relacionamento aberto com a esposa dele, e isso já fazia alguns anos, e que ela sabia que ele saía com outras garotas, ela sabia que eu existia, mas não sabia, claro, sobre o meu nome ou quem eu era, e que ele também sabia que ela saía com os caras. E daí eu, querendo intensificar mais esse conhecimento, porque era a primeira vez que eu lidava com aquela situação, eu perguntei para ele se a esposa dele sabia que naquele momento ele estava comigo. Ele disse que não, que das vezes que ele saía comigo, ele sempre, ou com outras garotas, claro, ele sempre falava algo, dizia que ia sair com os amigos ou que ia jogar bola, mas no fundo a esposa, ela já sabia que ele na verdade ia se encontrar com alguém. Aquilo tudo era muito novo para mim, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada e a minha ficha, ela caiu. E foi uma situação inusitada e espantosa para mim, mas sabe de uma coisa? Eu pude me conhecer melhor, sabe? Eu vi que aquilo ali não era para mim, aquela situação toda, eu já não me encaixava mais ali. E no dia seguinte, eu decidi, eu apaguei o contato dele e eu segui em frente. Eu ainda amava cada segundo que a gente passou junto, todos os ensinamentos que ele me deu como sendo um cara mais maduro, um cara que conhecia de cervejas e de música. E foi um dos capítulos mais intensos e ao mesmo tempo deliciosos da minha vida de 20 e poucos anos. E eu tenho certeza que eu vou me lembrar sim das loucuras com aquele gatão tatuado e casado. É isso, meninas, mais uma história encerrada. Meu Deus, Carolina. Eu sinceramente, eu também ficaria muito sem reação. Eu confesso que a gente é parecida nisso, viu, Carolina? Porque eu acredito que você aproveitou o momento como tinha que aproveitar. Foi um momento realmente de se conhecer mais, de ver onde se encaixa. Eu acho que esses 20 e poucos anos, essa idade que a gente tá ali, às vezes nessa idade a gente tá solteira, né? Muitas de nós estávamos solteiras a essa época, que para mim, no meu caso, já faz alguns anos. Mas é um momento, os relacionamentos que nós temos na vida da gente, não só amizade, não só família, mas esses relacionamentos, esses romances, eles nos fazem sim ter este autoconhecimento, que eu acho que é imprescindível para qualquer uma de nós. E olha, você aí também tem uma história como essa da Carolina para contar? Manda pra gente no meninameconta10@gmail.com e quem sabe a próxima seja a sua. Afinal, história boa é aquela que a gente ri até a barriga doer. E melhor ainda, quando compartilhamos com as amigas. Por hoje é só. Espero vocês no próximo episódio do Menina Me Conta. Tchau, tchau. Beijos.